minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio do nosso podcast Conexão Team JTA. E hoje estamos aqui reunidos, eu, Bia, o Jean, Miguel e o Eduardo, para falarmos sobre um tema muito importante: como viver a santidade hoje. E nós vamos debater, sobre esse tema tão importante, também tendo como luz para esse tema nosso querido Beato Carlo Acutis, que em breve se tornará Santo Carlo Acutis no dia 7 de setembro de 2025, com a graça do bom Deus. E aí, meninos, como viver a santidade hoje? Uma coisa também é se falar desse tema que é muito interessante, é que complementa o nosso primeiro dia da novena, que é a santidade é para todos. E, para ser bem sincero, eu tô querendo muito mais ouvir de vocês para aprender realmente como a gente vive hoje em dia, porque a santidade é uma bênção, é uma graça que a gente tem que estar constantemente buscando e que vai ter muitas turbulências, mas que a gente se mantenha perseverante para alcançar, esse objetivo. Então tô muito mais com essa sede de aprender, igual vocês aí da outra tela. Eu acho que a gente vai aprender junto, com a partir um do outro, viu? E será? depois com as pessoas comentando no vídeo também. Né? Sim. Mas assim, é um tema que, igual você falou, muito interessante, muito bom. Porque, por exemplo, às vezes, justamente a gente tem essa impressão que a santidade é coisa antiga, só que com o exemplo do Carlo Acutis, a gente vê que é uma coisa atual, atemporal, na verdade, Exatamente. Era antiga, é hoje, vai ser futuramente, E, assim, pelo menos falando de mim, eu lembro que alguns anos atrás, eu tava conversando com um amigo meu, e olha pra você ver como que é o nosso pensamento. Às vezes a gente se auto-se-sabota pra não sermos santos. Porque eu tava conversando com ele, e eu falei assim pra ele: nossa, mas é muito orgulho querer ser santo, né? Tipo assim, não, deve ser... Porque os santos não quiseram ser santos. A gente tinha esse pensamento, sabe? Que tipo assim, os santos viveram a fé, com clareza, mas eles não tinham o objetivo de ser santo, de ser padroeiro. A gente tinha esse pensamento. Rapaz. Só que aí depois, eu fui numa missa, aí era um frei agostiniano, eu amo as homilias dos frei agostinianos. Mas o frei, inclusive, que tava pregando, aí ele começou a dar uns tapas na minha cara indiretamente, Que ele falou justamente, tipo assim, o nosso chamado é ser santo, Exatamente. E se você não quer ser santo, então você não quer ir pro céu, porque o céu só tem santos. Só tem isso. Só tem tapa santos. na cara. Tapa na cara. Eu falei, é meme, hein? É meme. E assim, a nossa novena, ela começou nos últimos dias de agosto. E agosto é um mês que a nossa igreja católica, ela dedica à vocação. E a nossa primeira vocação, chamada universal, seja se sua vocação seja para a família, sacerdócio, vida religiosa, vida consagrada, leigo, é a santidade. Então, assim, que bom que o Frei te deu um tapa na cara. Acordou? Acordou? Acordei pra vida, acordei. E assim... Perdão, você ia falar, Não, eu posso falar, assim. Que você tá falando dos dias de hoje, atual, Sim. que é atemporal. Isso é muito, muito legal mesmo. Porque tem jovens que acham assim: vou ser santo, quero ser santo, tá bom. Deixar lá pra quando eu tiver 60 anos. Aí eu vou virar um sábio, assim, vou virar santo. Mas não, o nosso tema fala ser santo nos dias de hoje. Ser santo hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Exatamente. Vai que Perfeito, Jesus Miguel. volta amanhã, ou você morre amanhã. E muito bem isso que você falou, Miguel. Porque assim, tomando como exemplo o Carlo Acutis. Imagina se Carlo Acutis resolvesse deixar pra viver a santidade com 40, 50 anos. Ele morreu aos 15. Então assim, hoje como jovens, hoje, convite a viver a santidade é hoje por isso. Porque Jesus pode voltar, nós podemos ir ao encontro de Jesus daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto, 30 segundos. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Porque o tempo da nossa vida é breve e só Deus sabe a hora. Nós estamos aparentemente saudáveis, mas estar saudável não basta. Deus é quem sabe a hora. Nossa, é verdade. Inclusive, é que cada um vai conseguir falar um pouco do que já viveu tudo. Mas, por exemplo, falando das minhas vivências com as pessoas que eu já convivi, ou que eu ainda convivo, eu percebi que uma das maiores dificuldades
Eu acho que eu ia falar pros jovens, mas na verdade é pra todo mundo, eu acho. Exatamente. Porque, tipo assim, eu sei que uma das tentações que, pelo menos, as pessoas ao meu redor são mais tentadas é justamente pecar contra a castidade, sabe? Isso. Uhum. Essa eu acho que é uma tentação que, inclusive, é de tempos, né? Exatamente. Uhum. E, assim, ser santo no dia de hoje vai além de não usar roupa curta ou uma roupa extravagante, né? Porque, por exemplo, tem roupas masculinas também que é justamente pra tentar sexualizar de uma certa forma, né? Exatamente. Pra chamar a atenção por causa do corpo. E eu lembro que uma das coisas que eu tinha dúvida era uma ignorância minha, só que era uma ignorância sincera, sabe? Não é porque eu não queria aceitar, é porque eu realmente não entendia. Sim. Que eu lembro que eu fiquei perguntando, nossa, mãe, eu não entendo o porquê de eu ter um corpo e eu não poder fazer o que eu quero com o meu corpo, que isso aí pode se tornar pecado, sabe? Eu não entendi. Inclusive, a gente ouve muito hoje, né, Jean? Meu corpo, minhas regras. É. Que é exatamente... São falas que a gente vai percebendo que é o inimigo de Deus que vai colocando, às vezes, na boca de pessoas que falam sem perceber e sem entender o teor do que estão falando, sem perceber que, na verdade, é uma sementinha que ele está plantando de joio, né? De pecado, de coisa ruim ali, para que a gente se perca, né? É, e eu lembro que a resposta que veio, né, biblicamente falando, através das reflexões diárias dos sacerdotes, né, Sim. missionários digitais, foi justamente uma passagem, uma carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala mais ou menos, tipo, acaso não sabeis que vocês são templos de Deus, né, são Exatamente. templos do Espírito Santo? Perfeito. E isso foi meio que um estralo na minha cabeça, porque, por exemplo, da mesma maneira que a gente tem todo um cuidado, um zelo, né, com o espaço físico da igreja, a gente não deixa sujo os bancos, o chão, o altar, a gente não toca no sacrário de qualquer forma, não é qualquer um que pode sair abrindo e pegando Jesus Eucarístico, Isso. né? Não é qualquer um que pode colocar Jesus Eucarístico no ostensório. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Não é qualquer um que pode tocar no nosso corpo, no seu corpo. Não é qualquer um que pode olhar para as partes, né, que chama mais atenção, mais íntimas. Então isso foi um estralo, né? Porque, antes de tudo, o nosso corpo pertence a Deus porque a gente é um templo dele, né? Uhum. Exatamente. Uma Somos coisa... sacrários, sagrados, né? Sacrários Sim. vivos. Não vou dizer que muito tempo atrás, mas uma vez quando eu tava no retiro, tava me explicando... Se não me engano foi o Jean, inclusive, que tava pregando. Oh, que benção. Oh, que benção. E ele explicou exatamente isso, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo de Cristo. Então, a gente tem que ter esse discernimento do que a gente anda fazendo com o nosso corpo e o que a gente deixa de fazer com ele. Ou seja, ter esse conhecimento. Só que a gente, por falta de não querer conhecer, né, não querer se aprofundar nisso, a gente acaba deixando passar. E por deixar passar, a gente acaba escapando daquilo que a gente teria como propósito, como a santidade. Então, viver a santidade é você conhecer isso também, de tipo, entender que você vai viver para Cristo, e é claro, vai ter restrições, por quê? Por causa que não é como se... Aqui na Terra a gente mesmo tem regras pra gente não acabar fazendo o que quer. E lá no céu é a mesma coisa. Não é qualquer um que vai chegar lá, metendo os dois pés na porta e é isso, tamo aí. Isso. A gente tem que estar sendo preparado pra isso, porque todos nós já temos nosso lugar no céu, podemos dizer assim. Só que a gente pode deixar de querer ele. A gente Sim. pode abdicar, né? Isso. Do nosso lugar no céu. Tanto que tem várias músicas que falam isso, que o nosso lugar é o céu, mas a gente acaba abdicando disso. Sim. Então, é uma coisa muito doida de você não conhecer e você se deixar levar por isso, né? É uma onda que vai vindo de tempos em tempos, inclusive. Isso da castidade é uma coisa bem real, sincera, que a gente tem que estar levando em consideração. Inclusive, tem algumas coisas bem semelhantes para nós nos tornarmos santos hoje, que os santos, tanto os recentes quanto os que viveram tempos atrás, tem coisas que é, tipo assim, entre aspas, o arroz com feijão, sabe? Então, por exemplo, os 7 sacramentos, né? Não tem como a gente viver a santidade distante dos sacramentos da igreja, né? Então, por exemplo, para ser santo, nós temos que receber o batismo, né? Primeiro de tudo, essa é a entrada.
né? Porque a partir do momento que a gente se torna santo... Peraí, que a gente quer, né? É. Mas, tipo assim, a partir do momento que a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo e a gente deixa de ser uma criatura de Deus para se tornar filhos de Deus, Exatamente. né? Aí depois vem a primeira Eucaristia, juntamente com a confissão, né? Uhum. E é muito importante falar sobre esses dois sacramentos, porque é os que, tipo assim... Vamos fortalecendo na caminhada rumo à santidade hoje, né? Porque o grande desafio da santidade hoje, todos os dias, é porque o inimigo ele vai tentando minar a nossa caminhada, dizendo assim, você pecou, tá vendo? Você não merece o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Você não é legal. Só que aí, Jesus, Deus, ele é misericordioso, só que a gente precisa do arrependimento sincero e a confissão, ela nos lava no preciosíssimo sangue de Jesus, na água que jorra do coração dele e nos purifica e nos devolve essa graça para continuar rumo à santidade. Santo não é aquele que nunca pecou, mas aquele que pecou, se arrependeu, confessou e voltou a perseverar até o céu, né? Então, assim, hoje, agora, acompanhando esses episódios do podcast, vendo essas conversas que a gente tá tendo, você aí de casa tá percebendo, caramba, eu achava que isso não era pecado. Eita, e agora? Eu quero viver isso aí, eu quero viver a santidade hoje. Busca o confessionário, busca a confissão, busca os sacramentos. Eu não tenho sacramento ainda não me fui batizado. Busca a sua paróquia, busca a sua igreja mais próxima para receber os sacramentos, porque os sacramentos vão nos conduzindo ao céu, como o João estava dizendo, né? E aí, quando eu tenho sacramentos, eu confesso. Se eu já fiz a minha primeira Eucaristia, eu recebo Jesus. E Jesus é esse alimento, né? A gente precisa da comida todo dia para se manter vivo fisicamente. E precisamos da Eucaristia para nos manter vivos espiritualmente, né? Inclusive tem uma frase, eu não lembro de quem que é, mas a frase fala assim, né? Não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, sabe? Uhum. Justamente, tipo assim, santos têm passados que eles tiveram que se converter, inclusive a conversão é algo diário, né? Exatamente. E também não é pecador sem futuro. Então, por exemplo, Paulo perseguia cristão e se tornou apóstolo, né? Exatamente. Entre outros vários exemplos. E, inclusive, a própria frase do nosso, né, baluarte do Ministério Carla Kutz, que ele fala, né, que a Eucaristia é a minha autovia ao céu. Exatamente. Né? É a minha autovia ao céu. E também não há uma comunhão maior com Jesus do que a Eucaristia, né? De receber Exatamente, ele perfeito. em corpo, sangue, alma e divindade no nosso coração, no nosso corpo. Exatamente. É uma comunhão que eu confesso que quando eu paro pra pensar, eu demoro pra entender, viu? Eu demoro. Às vezes quando eu tô deitado, antes de dormir, eu falo, eu comunguei. E não é? Jesus veio. Então, tipo assim, eu literalmente recebi Jesus. Eu não consigo ter dimensão do que é isso, até hoje. Tipo assim, eu tomo posse. É muito difícil. Mas Mano. mas, nossa, é uma... Entender a misericórdia dele é coisa de louco. Então, Nossa, misericórdia, porque, assim, uma coisa boa a gente também falar sobre a confissão é que muita gente, tendo em vista hoje, principalmente, é que o pessoal vê como a confissão, tipo assim, pequei, vou me confessar, mas passou um dia, ela não se arrependeu, mas se confessou e já fez o pecado de novo. Uhum. Só que a transformação, gente, ela como pode dizer, tem que fazer parte da sua rotina. Isso. Então, na hora que você for se confessar, fazer o exame de consciência, pegar e se arrepender verdadeiramente, e tomar posse que você errou, porque a gente feriu Jesus, mas ao pedir o perdão, vai cicatrizar, mas a marca ainda vai estar lá. Então não é algo que a gente pode falar, tipo assim, putz, machuquei Jesus, tá tudo bem. Tá tudo bem, é só pedir perdão que vai estar tudo resolvido. A gente tá, que nem, se eu não me engano, na Bíblia e também na série The Chosen, o pessoal fala, se eu pedir o perdão, ele não vai me perdoar? Por que adianta eu pedir perdão? Mas você pede perdão pra pessoa te perdoar? Ela não te deve, ela não tem que te perdoar. Ela não tem que te perdoar.
Mas você tem que tomar posse disso, que você errou, e pedir perdão pra você tirar esse peso de você. Quando você tira esse peso de você, você tá livre pra fazer outras coisas, você tá com a cabeça mais limpa pra poder fazer as coisas. Por exemplo, pequei, entendi, agora vou melhorar. Agora você vai seguindo, vai tentando. Pecou de novo? Não tem problema. Vamos pegar, confessa, vamos com Deus, que Jesus vai estar me ensinando, vai estar me direcionando. Que é isso, né? A vida de santidade é vivendo, errando, aprendendo, corrigindo. E é muito isso. Nossa, e é muito importante é que a gente vai se aprofundar mais sobre isso no próximo episódio, né? Mas também é muito importante ter uma devoção a algum santo, algum título mariano, né? Sim. Até porque, por exemplo, Jesus quando estava, né, ele veio aqui à Terra, ele escolheu, né, nascer de uma mulher, e inclusive escolheu tê-la como mãe, Maria, e ainda por cima como pai adotivo São José. E em vez de sair realizando milagres, tudo sozinho, ele resolveu chamar os 12 apóstolos, os 72 discípulos, né? Sem contar as outras pessoas que iam seguindo e ouvindo ele. E justamente Jesus chama a gente a fazer isso hoje, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que o sacerdote na missa é persona Christi, que ele está na pessoa de Cristo, é que Cristo está agindo nele durante a missa, né? Tanto que na missa a gente também fala que nós estamos unidos por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Como um único só corpo. Mas voltando para a missa, o sacerdote, na homilia, a gente se alimenta da palavra de Deus, né? Com ensinamentos. E na segunda parte da missa, que é a parte eucarística, a gente se alimenta do próprio Deus, né? Então, tipo, isso é... Inclusive, Jesus fala, né? Quem ouve vocês, a mim me ouve. Quem ouve a mim, ouve meu Pai. Então, quando a gente está ouvindo um sacerdote, a gente está ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus, a gente está ouvindo o Pai, né? Então, é muito importante se alimentar da palavra de Deus e, se possível, da Eucaristia, né? Exatamente. Eu queria jogar um assunto aqui na roda pra gente tentar discutir melhor. Tipo assim, o que vocês fazem na rotina de vocês pra criar essa trajetória, sabe? Pra santidade. O que vocês vão fazendo no dia a dia de vocês pra alcançar a santidade e buscar a santidade? Quer começar, Miguel? Pode ser. É um tema, assim, muito importante, muito mesmo. Porque tentar ser santo, querer ser santo todo dia, não é fácil. Não, nem um pouco, pra falar a verdade. Mas o negócio que eu faço sempre é colocar na minha mente qual é o meu propósito, que eu quero ser santo mesmo. Estar lá no céu, estar lá feliz, com a graça de Deus no reino dos céus. Então, sempre colocar isso na minha cabeça. Viver o meu dia, junto com a oração pessoal que me fortalece, viver com o evangelho e com esse pensamento o dia inteiro, viver para qual é o meu propósito. Fazer coisas pensando nisso, com esse propósito. Caridade. Se eu posso fazer a caridade, eu vou fazer. Porque tá em minhas mãos, eu posso escolher entre não fazer e fazer. Então eu escolho o que me leva ao caminho certo mesmo. Então é muito importante. Amém. Que benção. No meu caso, é que assim, né, realmente, na prática acaba não acontecendo muito, mas aí eu peço pra Deus olhar a intenção do meu coração, né? Porque eu tento ir na missa diariamente, né? Não é todo dia que eu consigo, mas esse é um desejo particular meu. Mas falando, tipo, do cotidiano em si, sabe? Eu tento me aprofundar na oração pessoal através da palavra de Deus, né? Através da Bíblia, tudo. Tento me aprofundar na fé através do catecismo e dos ensinamentos dos santos. E assim, eu tento oferecer a Deus as minhas ações. Por exemplo, quando eu tô indo trabalhar ou quando eu tô indo estudar, eu tento ofertar a Deus como uma oração a Ele, sabe? Então eu falo tipo, Senhor, eu não vou conseguir parar agora pra ficar lendo a Bíblia. Agora eu não vou conseguir pra ficar te louvando com os louvores, que eu tanto gosto. Mas eu quero que o Senhor receba esse meu trabalho, esse meu estudo como uma oração a Ti, né? Eu quero estudar com as Tuas forças, porque sozinho não sou capaz. E eu quero fazer isso justamente para a honra e glória Tua. Aí eu tento
consagrar a Deus tudo que eu faço, sabe? Uhum. Amém. É isso, assim, um pouco do que vocês foram falando. Na minha vida, no hoje, no cotidiano, eu busco ter a oração pessoal, seja com texto, com a leitura orante da palavra, e também fazer sempre uma reflexão do que passou no meu dia, do que eu posso ter feito, que desagradou a Deus, que desagradou o meu irmão, pedir perdão a quem eu possa ter desagradado, falar de uma palavra que possa ter ferido, e com isso, e pedindo perdão a Deus daquilo que eu vi que não foi legal. E ao próximo também, né? Pedindo perdão àquilo que não foi legal, especialmente aos mais próximos, principalmente, né? Que geralmente, os mais próximos é que a gente geralmente tem a maior chance de ferir com maior facilidade, infelizmente. Verdade. E sempre lembrar quem eu sou, assim, diante de Deus, né? Sou filha de Deus, Ele me quer a santidade, Ele me quer uma pessoa boa, uma pessoa que faça aquilo que Ele deseja, que a palavra dEle nos ensina. E tentar sempre, então, buscar, quando a gente busca a palavra, a gente vai acendendo, caramba, isso aqui eu não tô fazendo certo, ai meu Deus, perdão. E buscar a confissão, isso, né, no dia a dia. Uhum. E cedo? Tipo assim, agora eu me senti até um pouco, entendeu? Deu até uma caída aqui, porque eu acho que Deus age muito pelas pessoas que estão ao meu redor atualmente, né? Então, pessoas como minha mãe, meu pai, são espelhos daquilo, nossos pais, né, são reflexo daquilo que, tipo, como pode dizer? O amor de Deus por nós? Exatamente. Então, por exemplo, foi ele que nos entregou nossos pais para que a gente tivesse alguém para se assemelhar, sabe? Para que a gente tivesse alguém com essa intenção. E eu vejo isso muito nos meus pais. Graças a Deus, né? Porque tem pessoas, infelizmente, que às vezes não tem isso, né? Mas meus pais, eu acho que eu acabo aprendendo muito com eles sobre isso, porque eles acabam também me ajudando, pegando um pouco pra... Vamos rezar, vamos fazer tal coisa, vamos orar aqui, vamos meditar um pouco e tal, vamos falar sobre a palavra. E aí acaba que eu falar, bora, né? Vamos falar, beleza, tal. E uma coisa que eu acho que eu tô fazendo bastante também, que adotei de um tempo para cá, foi tentar fazer o exame de consciência com mais frequência. Porque aí eu fico vendo bastante, por exemplo, que aí quando eu chego na confissão também, eu já tenho o repertório, né? Sim. Eu tenho o repertório inteiro. Então eu pego e falo bastante peço a ajuda de Deus para enxergar meus pecados, enxergar o que eu tô errando. E aí eu vou vendo, fazendo exame de consciência, vou aprendendo com os meus erros mesmo. E aí, graças a Deus, vou fazendo a oração pessoal, vou tentando me basear Claro, a gente cai um pouco às vezes, não vou falar que é todo dia também, porque quebra um pouco, mas a gente tenta. E pelo menos uma coisa que eu aprendi, não recentemente, mas de um tempo pra cá, que eu posso colocar minha oração em tudo que eu faço. Seja estudar, seja ajudar uma pessoa. Então, colocar meu coração, colocar minha intenção pra Deus nas coisas que eu faço do dia a dia. Seja lavar uma louça, seja ela por boa intenção. Por exemplo, vou ajudar meus pais com tal coisa. Nos Pequenos detalhes do meu dia a dia. Ofertar a Deus, tô fazendo isso aqui, Senhor. Que foi uma coisa, eu sempre vou falar disso porque eu me choquei de saber disso, que foi Beata Sandra Sabatini, que foi a santa no Retiro Conectados, que foi a santa que eu aprendi muito, sabendo que foi a rotina dela, era a coisa que fez ela alcançar a santidade. Foi ela fazer caridade, foi ela nos mínimos detalhes. Então eu tento colocar muito isso que ela falou, de tipo assim, a caridade é só você colocar as coisas nos mínimos detalhes que você vai alcançar a santidade, né? Mas é uma bênção isso. Exatamente, que bênção. E nesse contexto, né, de buscar a santidade hoje, vamos conduzindo para o nosso 8º dia de novena, ao nosso Beato Carla Cutz, que em breve será Santo Carla Cutz. Coloque nos comentários do nosso vídeo qual a sua intenção de oração hoje. A gente vai colocar no nosso coração também a intenção que a gente pede, a intercessão dele diante de Jesus por nós nesse dia. E vamos nos preparando, né, para conduzir a nosso 8º dia de novena. Certinho? Vamos lá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Invocação ao bem-aventurado Carlo. Bem-aventurado Carlo, alcança-nos de Deus a graça de vivermos bem cada instante de nossa vida. Com teu exemplo, torna-nos humildes e confiantes. Torna-nos devotos da Eucaristia e devotados também ao amor ao próximo. Tenhamos em nosso coração e em nossa mente o desejo de só fazer o bem a todos, e que tua vida tão curta e tão rica de frutos seja espelho para a nossa vida, que também frutifique na paz e no bem. Dileto bem-aventurado Carlo Carlo, Acutis, encontraste na Virgem Maria o apoio da Mãe do Céu. Dela aprendestes, por meio de intensa devoção, a viver uma vida santa. Que ela estenda seu manto materno também sobre cada um de nós e sobre nossas famílias. Possamos praticar constantemente oração em nossas lares. Busquemos sempre o diálogo e abramos nossos corações para sermos solidários com quem vive na solidão e no desamparo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Carlo Acutis, roga a Deus por nós. Bem, gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui no finalzinho do vídeo. Obrigado por estar junto com a gente, rezando, intercedendo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações também, tá bom? Não se esqueçam de dar like, compartilhar e seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? Conexão Team JTA no Instagram e Comunidade Jesus Te Ama, que é o Instagram da comunidade. E no 3 a gente tem um recado muito importante pra vocês, tá bom? 1, 2, 3. Lindos, maravilhosos, Jesus te ama e nós também. Um beijo, povo. Fiquem fiquem com com Deus.